Teleaula Parnamirim. Olá! Eu sou Darlene, professora de Ciências aqui da Rede Municipal de Parnamirim. E estamos começando mais uma aula de ciência. Já estamos na nossa teleaula de número 11, trabalhando temas ainda de biologia, né, para os alunos dos anos finais do nono ano. Lembrando que a nossa disciplina de ciências, aqui com a sua professora Darlene, né, e trabalha os conteúdos das ciências da natureza, as ciências naturais, que engloba biologia, física e química. E para o próximo ano, quem já ingressa ao ensino médio, não temos mais essa disciplina, em substituição às ciências naturais em separado, física, química e biologia. Portanto, foco, né, no nosso último assunto de biologia, que estamos trabalhando no seu livro de ciência, que é biodiversidade e sustentabilidade. Já estamos na nossa segunda aula trabalhando esse tema. Ok? Lembrando, revisando, né, os conceitos, resumidamente falando, biodiversidade e sustentabilidade, que são temas atuais. Em livros antigos, livros passados, não se tinha muito esses temas nos conteúdos didáticos, né? E esse assunto, né, estamos começando esse ano com os conteúdos relacionados à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. São conteúdos inovadores da nossa proposta curricular nacional, como curricular. E a sustentabilidade, né, ela precisa cada vez mais ser implantada na sociedade global em geral, devido à necessidade de se ter um desenvolvimento sustentável que visa o bem dessa geração e principalmente das gerações vindouras por aí, para que todos no futuro, né, e no presente também, tenham uma vida, uma qualidade de vida cada vez melhor. E para que se entenda bem o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, você precisa dar importância e entender também sobre a biodiversidade, né? O que é a biodiversidade? A biodiversidade, a diversidade biológica, diversidade de seres vivos, bio é vida, e logia é estudo, então é a diversidade biológica que pode ser definida com a variabilidade, né, vários, entre os seres vivos de todas as origens, os terrestres, os de vida marinha, os sistemas aquáticos de forma em geral, né, os que vivem em vida aérea, como os pássaros, né, e os complexos ecológicos que fazem parte do contexto de seres vivos de forma em geral. Isso é a biodiversidade. Você precisa entender a importância dessa biodiversidade, que essa biodiversidade ela precisa ser de várias maneiras ser preservada, né, por muitos e muitos motivos. E vamos trabalhar principalmente a nossa aula de hoje. Falamos muito de biodiversidade na aula passada, falamos sobre extinção de espécies, falamos sobre as espécies extintas, né, como isso pode afetar, falamos também de espécies invasoras, falamos a importância, vamos falar um pouco dela e vamos focar também principalmente na sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir a necessidade da geração atual. Então, é diferente de um desenvolvimento tradicional. Se tem um desenvolvimento tradicional, antes de você começar a construir, sem pensar na natureza, sem pensar no mal que vai trazer até para o próprio ser, naquele contexto em geral, e que principalmente esse prejuízo ele vai vir para os seus descendentes, né? Então, o desenvolvimento sustentável, diferente do desenvolvimento tradicional, ele é capaz de suprir a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico. Ele assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro, né? Só lembrando isso aí, enfatizando que é importante você saber entender e praticar o desenvolvimento sustentável. Ele não precisa ser apenas na teoria, precisa ser praticado, né? Então, por que a biodiversidade é importante? Só para lembrar, que isso aqui foi visto na aula passada, a biodiversidade tem valores econômicos, sociais, culturais, recreativos, éticos e científicos. Os ecossistemas podem conter espécies com potenciais
usos medicinais. Quem sabe, geralmente se tem, né, a cura de muitas doenças devido às plantas, né, os alimentos, ou com fonte de matéria-prima para as atividades produtivas e humanas. Portanto, a biodiversidade é a base das atividades agrícolas, pecuária, pesqueira, florestais, e a base para estratégias industriais da biotecnologia. Lembra que a biotecnologia são tecnologias, né, implantadas através de seres vivos, biotecnologias, não são temas aqui enfatizados já na nossa aula. Né? Então, um assunto novo, né, que estamos tratando nessa aula é a bioprospecção. A bio significa vida e prospecto. Então, pensando nos seres vivos, o que esses seres vivos podem trazer de bem, né, para a nossa geração, os seres vivos de forma geral. A bioprospecção busca por organismos, genes, né? Isso é o que é a manipulação genética também, a manipulação de enzimas, compostos, processos de partes provenientes de seres vivos que tenham potencial econômico e, eventualmente, levam ao desenvolvimento de um produto, né? Isso é a bioprospecção. Alguns medicamentos são desenvolvidos a partir de fontes naturais, em sua maioria isolados de planta. Isso é a bioprospecção. Então, é um tema que tem a ver com o nosso conteúdo, né? Você não ficar de fora desse conhecimento. Então, continuando. Da biodiversidade, falamos já, enfatizamos a última aula, só para a gente citar aqui, né, que é importante na sustentabilidade a gente conservar, proteger a biodiversidade. Então, a biodiversidade e suas ameaças. As ameaças, a destruição de ambientes naturais, como a gente citou, né, as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam às margens dos rios, e se essas matas ciliares forem devastadas, ocorre o assoreamento do rio. Então, a areia, né, das partes do rio, das ribeirinhas, vai ser infiltrada no rio e isso vai acabar com o rio. Então, é importante não destruir ambientes de forma geral, né, deixar o solo desnudo, porque aí vai ocorrer o desaparecimento da flora bacteriana e os decompositores não conseguem nutrir o solo e as plantas não conseguem desenvolver. Então, isso pode causar uma desertificação, né? Isso é uma destruição de ambientes naturais, pode levar ao desgaste do solo, pode trazer valsorocas, que é aqueles buracos. Então, destruição de ambientes naturais de forma geral, né? Isso é uma ameaça à biodiversidade. A casca predatória, né? Pesca indiscriminada, sem controle, isso leva, né, à extinção de espécies de forma geral, poluição de todo tipo, poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, as poluições de forma geral, acaba com a biodiversidade, acaba com os seres vivos de forma, né, de todas as formas, extinção de espécies, introdução de espécies invasoras. Lembra que falaram da aula passada, espécies exóticas que vêm de outras e são introduzidas no ambiente, e isso pode causar um desequilíbrio ecológico e até fazer mal à própria espécie, porque pode ficar até sem alimento. Então, foi falado na aula passada aí, e as espécies invasoras, né, elas se reproduzem de forma que pode chegar ao canibalismo e até a própria espécie ela ser prejudicada. Então, a biopirataria também foi falado, né, mas uma ameaça à biodiversidade, e existe, né, a gente sabe como existe, que tem lei, que muitas prisões acontecem em torno disso, né, a biopirataria, que é o tráfico de animais silvestres de forma geral, indiscriminada. Uso de agrotóxicos, de pesticidas, não foi muito falado, mas isso é uma ameaça à biodiversidade também, de forma que se deve dar prioridade a uso uso de agrotóxicos, pesticidas, de forma a colocar, usar uma forma natural de proteger as espécies, ou seja, existe
uma forma chamada cauda bordaleza, por exemplo, que é a mistura de fumo. Então, usar formas naturais de controle de praga, controle biológico, né, que é a palavra que eu queria lembrar, foi lembrada agora. O controle biológico, né, ele pode ser utilizado de uma forma natural de combate aos pesticidas, às pragas de forma geral no planta. Então, o controle biológico é uma forma de não utilizar esses venenos, né, que pode degradar o solo, pode chegar à água que bebe da gente, e isso causar uma ameaça para a nossa saúde de forma geral e chegar a nós, né? Então, os agrotóxicos pesticidas também faz mal, né? Também é uma ameaça à biodiversidade, as queimadas que a gente sabe, né? Então, existem muitas ameaças à biodiversidade, ok? Só resumidamente falando de coisas que já foram vistas. Isso daqui foi comentado na última aula, mas são uns assuntos muito amplos, não se dá para ver numa única aula. Unidades de conservação. As unidades de conservação são unidades que têm a finalidade de proteger os ambientes naturais. Então, são utilizados diferentes formas de unidade de conservação. Existem dois tipos de situações de unidade de conservação. Existe a unidade de conservação de proteção integral, né, que isso daqui não pode, ou de maneira muito restritiva, ter a ação do ser humano, mas essa unidade de conservação de uso sustentável já tem uma certa maleabilidade, já pode ser um pouco utilizada a visitação de pessoas, mas com todo cuidado. Então, hoje vamos tratar dessas unidades de conservação de proteção integral. Vamos falar sobre cada uma dessas daqui. E essas daqui a gente fica para uma outra oportunidade, dependendo do nosso tempo, se der para isso. Então, vamos falar hoje das unidades de conservação de proteção integral, que são essas: estações ecológicas, reservas biológicas, os parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre. Então, essas são as unidades de conservação de proteção integral. Então, a maioria delas não se tem, né, a permissão ou muito restrita de visitantes, né? Então, ela é uma proteção integral, certo? Como o nome já diz, a unidade de conservação de proteção integral. Então, as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. São esses, né, esses 5 itens aqui que a gente vai tratar um por um a pouco para você conhecer um pouco sobre cada um desses itens aí. Começando com a estação ecológica. A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Isso é uma estação ecológica, né? Temos vários exemplos aqui. Então, se tiver alguma área particular, elas são ditas como desapropriadas e tem o objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, quando é dita estação ecológica, são nesses termos, certo? Isso é a estação ecológica. Agora, a reserva biológica. Então, a reserva biológica tem como objetivo preservar integralmente a diversidade biológica. Então, tem uma área que tem uma grande diversidade biológica, então é chamada de reserva biológica, sem interferência humana, modificações ambientais. Então, a reserva biológica, ela não pode sofrer modificações ambientais e nenhuma interferência humana. São permitidas intervenções restritas, como, por exemplo, para restaurar ecossistemas original e preservar a biodiversidade. Então, a reserva biológica, ela tem um grande objetivo, né, focado na biodiversidade. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional e de pesquisa científica com autorização. Então, são todos cuidados com as reservas biológicas, né, fazendo parte das áreas de conservação. Já o Parque Nacional é uma área protegida, geralmente de grande extensão, um parque nacional, e de propriedade do Estado.
que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica. Veja como um parque nacional aqui, você tem exemplos de vários, que belas imagens temos, né? Geralmente é uma bela imagem, uma bela cena, geralmente, né, de uso de propriedade do Estado, e tem uma grande área de extensão, e é preservação de ecossistemas de forma geral. Assim são os parques nacionais, cada um mais lindo que o outro aqui, né? E os monumentos naturais. Tem vários exemplos de monumentos, né? Aqui, né, na nossa região de Parnamirim, que é na nossa capital natal, tem um lindo monumento que a gente conhece, que é o Morro do Careca, já foi, né, isolado de todas as maneiras ali para ser preservado. Então, é um monumento natural. É um tipo de área protegida que busca proteger uma ocorrência característica ou elemento natural, contendo um ou mais aspectos. Veja que beleza, né? São os monumentos naturais, que pela sua singularidade, raridade ou representatividade, enfim, né? São monumentos, muitos, assim, são partes, né? Como se fosse uma linda paisagem. Vejam alguns exemplos, né, de monumentos naturais que são com o objetivo de preservação, né? São áreas restritas, né? E, para finalizar, as questões relevantes sobre unidade de conservação, o refúgio de vida silvestre. Então, se você tem uma área que tem espécies ali, que é um refúgio desse tipo, né, de espécie, é dito uma área de refúgio de vida silvestre. Aqui eu tenho um refúgio de vida silvestre de animais específicos, né? Então, esse refúgio de vida silvestre tem o referido pelo acrônimo de REVS, né? O REVS é um outro nome dado a esse refúgio de vida silvestre. É um tipo de área protegida brasileira previsto na legislação que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? E tem uma lei que protege esse refúgio de vida silvestre, né? Então, como nós temos pouco tempo, já falamos muito sobre essas unidades de conservação de forma integral, vamos falar de outro assunto, né? Continuando a falar sobre o desenvolvimento sustentável, que hoje é o foco maior da nossa aula. O desenvolvimento sustentável, existem várias formas e itens para que esse desenvolvimento sustentável seja atendido, porque, como eu falei, não adianta ficar só no papel, precisa ser praticado. E, de uma forma geral, as pessoas estão começando a ter o conhecimento, e até chegar ao conhecimento e colocar em prática, né, demora. E as ações estão sendo contidas. E foi-se focado, foi-se gerado 17 metas globais. Então, vamos memorizar, vamos aprender, né, sobre essas 17 metas globais. Aprenda, vamos começar a falar e vamos memorizar e praticar para o desenvolvimento sustentável para nossas gerações futuras serem cada vez, né, mais desenvolvidas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Nações Unidas, então são medidas globais, as 17 metas globais. Chegou-se a um acordo que contempla 17 objetivos e 169 metas, envolvendo temas diversificados como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia, crescimento econômico sustentável. O crescimento econômico sustentável, lembra de sempre crescer de forma sustentável. Infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, enfim. Vamos aos 17 metas. Vamos memorizar e que cada uma delas tem um símbolo, certo? Começando aqui. Número 1, erradicação da pobreza. É a primeira meta. Olha o símbolo. Número 2,
acabar com a fome. Número 3, vida saudável, né? Então, praticando a vida saudável, se alimentando direitinho, praticando esporte, é a segunda meta. A terceira meta, agora a quarta meta. Educação de qualidade. A BNCC, ela está aí para garantir, né, que tem uma igualdade, né? É uma educação de qualidade. A número 5, igualdade de gênero. O nosso próximo assunto vai ser falado um pouco sobre esse tema aqui do número 5, igualdade de gênero, né? Vou falar mais um pouco já ainda na aula de hoje. 6, água e saneamento. Desenvolvimento sustentável, de número 7, energias renováveis. Olha aí o símbolozinho. 8, trabalho digno e crescimento econômico. 9, inovação e infraestrutura. Né? Então, vamos fazer formas diferentes. Inovar. 10, reduzir as desigualdades. Certo? Então, vamos ser igual. Ninguém é diferente de ninguém. Cidades, comunidades sustentáveis. Número 12, produção e consumo sustentáveis. Olha o símbolo. 13, combater as alterações climáticas. Né? A gente isso aqui vê o quê? Existem muitas poluições, né? Que vão de encontro com a natureza. E aí vem os problemas, de acordo com as poluições, vem os problemas climáticos. E muitas catástrofes e prejuízos vêm em função disso. É o 13. 14, oceanos, mares e recursos marinhos. Vamos proteger os mares, gente. Né? Afinal, nosso planeta, ele é 70% de água. E quanta vida há aí? Vamos proteger. Não vamos sujar a água, não, sujar o mar, não. Então, proteger. 15, ecossistemas terrestres e biodiversidade. Aqui, ó, é o 15. 16, paz e justiça. O 17, parcerias para o desenvolvimento. Esses são os 17 objetivos, né? E vamos focar nisso, vamos colocar para frente, para não ficar só no papel, não. E tem até o símbolo de cada uma desses 17 metas, né? E, como a nossa aula já está no finzinho, vamos falar sobre um tema bastante falado. O seu livro está sendo enfocado, as mídias, as discussões gerais estão em torno disso, a gente não pode deixar de falar, né? Até porque é conteúdo do seu livro didático. Princípios de empoderamento da mulher. O seu livro fala de empoderamento feminino. Aqui vamos falar empoderamento da mulher feminino e da criança. Por que trata tanto esse tema hoje? Igualdade de gênero, mas não é só por isso. Gente, as mulheres, né, vêm de uma geração antiga que foi, né, sofrendo muito com essa situação. E para que isso aconteça de forma positiva, e é até uma das metas lá que a gente viu, de igualdade de gênero, que as mulheres assumam cada vez mais uma posição na sociedade. Lembra aí, veja aí, estamos na época de política, né? Momentamente. Poucas mulheres estão na política. Existem muitas ainda profissões que as mulheres, elas são minoria, né? Muitas meninas ainda no mundo afora sofrem por ser meninas, né? De casamentos arranjados, de casamentos forçados, né? Que não podem sair de casa. Muitas delas são impedidas até de estudar. Então, menina não pode estar na rua, menina sofre preconceito, menina sofre assédio. Então, a mulher, ela precisa ser vista, né, como um ser humano, precisa ser respeitado e também precisa saber que ela tem o seu... Tem as suas exigências, ela tem a tomada de decisão. Então, ela tem que ter
sem ter um foco mais individual, não só para ela, né, e como no mundo em geral. Então, princípios de empoderamento da mulher. Número 1, estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero, né? Então, quando se fala muito em igualdade de gênero, é pensando nessa forma da mulher, né, ela não ser vista, né, como uma forma negativa, como uma forma de ser indiferente, inferiorizada ao homem. 2, tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos e não a discriminação. Às vezes a gente vê também muitas mulheres no trânsito, né? Quando tem uma mulher dirigindo, aí acontece algum erro, só podia ser uma mulher. Então, muito preconceito ainda, muita coisa. É por isso que tem muitas dessas campanhas e por isso esse tema, né, de empoderamento de meninas, de mulheres. 3, garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. 4, promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres, né? Daquela história que eu falei de discriminação só porque a mulher não tem, né, uma liberdade de se desenvolver uma certa profissão. 5, implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas que empoderem as mulheres. 6, promover a igualdade através de iniciativas e defesas comunitárias, né, para as mulheres de forma geral. Mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Então, quando se fala em igualdade de gênero, não é aquela história, que menino pode ser menina, menina. Não é isso. É falando que as mulheres, elas precisam, né, desse apoio, de forma geral, da comunidade, né? E que essa situação de discriminação, de fato, ela precisa ser erradicada, acabar com isso. Então, o empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres, desenvolver a equidade de gênero. É uma consequência do movimento feminista e mesmo estando interligado, são coisas diferentes. Vamos convir, né? Então, continuando sobre esse assunto, falando do empoderamento de meninas, né? Até a Mônica já entrou nesse tema aqui, né? Para ajudar as meninas. Tem até uma outra charge falando que se for para mudar de cor, para ajudar as meninas, ela muda. Então, aqui, empoderamento das meninas. Plano de menina, o que ela quer ser, e ela tem a liberdade de falar, de dizer, sem estar lá um menino criticando, sofrendo bullying por ser menina, por ser aquilo. Acontece na escola também, muito dessas coisas, né? Ser protagonista da própria história, né? Gente, aqui, ó, elas no esporte, vejam quanta discriminação que tem as mulheres. Já é a primeira Copa Feminina ainda, gente, no século XXI, gente. Penso nisso, como as mulheres tanto tempo foram discriminadas até no próprio esporte, né? Vamos lá, ó, elas no esporte, uma vitória leva a outra. Serão apoiadas até 11 projetos para empoderar as meninas através do esporte. A menina que joga a bola, né? Como a gente já ouviu essas coisas aí, né? Meninas, escolas. Então, meninas fortes de hoje são as mulheres incríveis de amanhã. Então, como falamos sobre, né, esse linguagem de gênero, então focamos isso aqui, que é o tema do seu livro. Temos um outro assunto falando sobre energia, que ele engloba um pouco mais de tempo, e temos as outras unidades de conservação, que poderão ser tratadas numa próxima aula, certo? Então, só para a gente relembrar um pouco, né, falamos bastante sobre o empoderamento da mulher, falamos das 17 metas globais, certo? Então, falamos sobre as unidades de conservação, de forma em geral, certo? Então, lembrando que essas unidades de conservação, elas são de duas formas. Aqui, falamos sobre a unidade de conservação integral, estações ecológicas, parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, reservas biológicas, né? Então, só falamos das unidades de conservação, proteção integral, daquelas que não pode haver intervenção humana, de forma muito restrita. Não falamos sobre a unidade de conservação e eu estou falando sobre as energias renováveis. Então, são assuntos de nossas próximas aulas e as outras já foram revisadas de forma geral. Então, vamos focar principalmente
nessas 17 metas. Então, a aula de hoje vai finalizar nessas 17 metas que foi trabalhada aqui, e vocês precisam focar e memorizar, aprender e praticar. As 17 metas ficam com vocês na nossa aula de hoje para finalizar, certo? Então, vamos trabalhar, focar nessas 17 metas, que elas são importantíssimas, e o desenvolvimento sustentável como prática das nossas gerações para proteção nossa e também das gerações vindouras, certo? E por hoje é só. Até a próxima, para a gente concluir esse conteúdo importantíssimo sobre desenvolvimento sustentável. Até mais!